Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Como é bom estarmos aqui neste momento para juntos refletirmos na palavra do Senhor e termos também esse tempo de oração, que possamos derramar a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor, para que assim, de forma sincera e verdadeira, nós possamos realmente abrir o nosso coração e encontrar diante do trono do Senhor a graça, o poder, a coragem e tudo aquilo que nós precisamos para viver a nossa vida cada dia descansando e esperando no Senhor. Nós estamos hoje no dia 13 de julho, estamos aqui para a nossa conexão de oração e a palavra do Senhor que nos convida para esse momento diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. A palavra do Senhor também diz: Teu Deus comandou a tua força. Fortalece, ó Deus, aquilo que forjaste para nós. E a palavra do Senhor também diz: Meu coração está firme, ó Deus, firme está meu coração. Cantarei louvores, sim, eu cantarei. Amém. Vamos orar neste momento, colocando a nossa vida e o nosso coração diante dele. Pai bendito, graças te damos pelo teu grande amor, graças te damos, porque de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu és o Deus que tudo criou,
Tu és o Deus que tudo redime, Tu és o Deus presente entre nós, que nos ajuda hoje, Deus, a caminhar em nossa missão, em nossa vida contigo. Por isso, ó Deus, nos ajuda, que o nosso coração esteja firme no Senhor, que o nosso coração esteja escondido em Cristo Jesus, para que diante de tantos desafios, para que diante de tantas situações, a dúvida não nos domine, mas sim a esperança, a fé e o amor em Cristo Jesus. Fica sobre nós, Deus. Abençoa esse tempo de reflexão, de oração, que em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia de nós e o Senhor nos leve realmente, Deus, a contemplar a tua beleza, a tua bondade, a tua graça. Esteja, Deus, sobre aqueles que estão preocupados, esteja sobre aqueles que estão cansados, esteja, Deus, sobre aqueles, ó Deus, que estão nas mais diversas situações, boas ou difíceis, que em cada situação a gente possa dar graças ao Senhor, sabendo, Deus, que o Senhor é aquele que trabalha em favor do teu povo. Fica sobre nós, nos ensina a esperar em ti, para que assim sejamos renovados. Em teu nome nós oramos, Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, nós temos refletido sobre esse tema, a cultura do reino, e desde o mês de junho a gente começou uma segunda rodada de reflexões baseado no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, esse primeiro discurso tão precioso, profundo e belo que nós temos aí no Evangelho de Mateus. E hoje, no dia 13, o tema da nossa reflexão é a vingança nunca é plena. Tenho certeza, se você já assistiu Chaves, é fã de Chaves, ou ao menos, né, assistiu alguma vez, essa é uma famosa frase, né, do Seu Madruga, quando ele diz que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E quando nós olhamos para o texto bíblico, Jesus ele vai realmente mostrar que nós, os seus discípulos, aqueles que estão em comunhão com a sua cruz, não devemos nos vingar, mas devemos de fato responder àqueles que nos fazem mal da mesma forma que Cristo respondeu àqueles que lhe fizeram mal. E por causa disso eu convido então você a ler junto comigo o texto bíblico que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas. Dê a quem pedir, e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Na versão A Mensagem nós lemos assim: Este é outro ditado, antigo que merece nossa atenção. Olho por olho, dente por dente. Pergunto se isso nos leva a algum lugar. Aqui está o que proponho. Não revide, de jeito nenhum. Se alguém bater no seu rosto, ofereça-lhe o outro lado. Se alguém o levar ao tribunal e exigir sua camisa, embrulhe para presente seu melhor casaco e entregue-o a ele. Se alguém se aproveitar de você por levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda. Viva generosamente. Vamos orar neste momento? Pai bendito, nós colocamos a nossa vida, o nosso coração diante de Ti e diante dessa palavra que nos desafia, diante dessa palavra que realmente nos deixa desconfortáveis, que o Senhor nos lembre, Deus, que de fato nós estamos agora no cume do monte e isso só é possível por causa do Teu Espírito em nós. Que o Teu amor, que a Tua graça, que a comunhão com a Tua cruz nos leve realmente, Deus, a não revidar, mas a confiar no Senhor e assim amar aqueles que nos fazem mal, sabendo que Tu és o Deus que faz justiça, sabendo que Tu és o vingador, aquele que retribui, sabendo que no juízo final todo mal, ó Deus, será pago. Graças te damos, porque o nosso mal foi pago em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Fica sobre nós, abençoa-nos nessa reflexão, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos, a primeira coisa que nós podemos notar nesse texto, eu quero começar isso a partir de uma citação, né, um comentário do Dietrich Bonhoeffer,
no livro Discipulado sobre esse trecho onde diz o seguinte: desse modo, fica claro que o discipulado de Jesus, contra quem é cometida a injustiça, já não se agarra ao seu direito de vingança, como se fosse uma propriedade que ele tivesse de defender a qualquer custo. Por meio desse desprendimento, mostra que está livre de qualquer posse e comprometimento, apenas com Jesus Cristo. Então, à medida que testemunha seu compromisso exclusivo com Jesus, pode criar a única base segura para a vida em comunhão, entregando o pecador às mãos de Jesus. A maldade do outro é vencida, portanto, quando ele não encontra o que procura, isto é, a reação que poderia criar um novo encadeamento de maldades, com as quais se tornaria cada vez mais inflamada e poderosa. Não sendo correspondida, a maldade se torna impotente, já que não encontra um objeto sobre o qual agir, não encontra reação, mas é suportada e sofrida paciente e firmemente. Assim, o mal depara com um oponente o qual não é páreo. Claro que isso só ocorrerá quando o último posto de resistência tiver sido abandonado, quando a renúncia à vingança for total. Desse modo, o mal não conseguirá atingir seu objetivo, que é recriar o mal, e ficará isolado. Somente quem encontra na cruz a fé na vitória sobre o mal é que pode obedecer a esse mandamento. E somente essa obediência tem a promessa. Que promessa? A promessa da comunhão da cruz de Jesus Cristo e de sua vitória. Não revidar, não retaliar, não pagar na mesma moeda só é possível quando de fato nós estamos em comunhão com a cruz de Cristo Jesus. Não se vingar é exatamente romper o ciclo do mal que desencadearia ainda mais males na confiança e na promessa de quando nós nos submetemos ao Senhor e entregamos tudo nas mãos do Senhor. Ele é aquele que de fato reivindica aquilo que é nosso por direito. Por isso, quando a gente pensa sobre vingança e sobre fazer justiça com as próprias mãos, nós somos desafiados a não trilhar esse caminho, mas pelo contrário, a trilhar o caminho que realmente nos leva em comunhão com Cristo Jesus, trilhar o mesmo caminho de Jesus que, como um cordeiro, né, mudo diante dos seus tosqueadores, que foi mudo, levado ao matadouro, assim nós também somos entregues à morte todo dia para participarmos da comunhão de Cristo Jesus. E a primeira coisa, irmãos, que nós notamos a partir então desse trecho é não pagar na mesma moeda. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Como a gente começou dizendo, a vingança é que está sendo considerada aqui. Que a vingança, ela de fato, ela não é plena, pelo contrário, ela mata a nossa alma e envenena. Como Dietrich Bonhoeffer colocou, né, responder o mal com o mal só desencadeia ainda mais o mal em nossas vidas. Por isso nós estamos, como alguns comentaristas colocam, né, no cume do monte. Nós estamos realmente num momento onde nós somos desafiados, porque agora Jesus fala sobre não revidar, e na semana que vem, que está conectada com isso, Jesus fala sobre amar os nossos inimigos. Quando a gente olha para a lei do Senhor, lá em Êxodo, né, Deuteronômio, a gente vê que existe a lei do olho por olho e dente por dente. Mas essa lei está ali não para promover a justiça, a vingança, né, com as próprias mãos, mas sim a justiça do Senhor e a não vingança. Esses textos estão ali para realmente mostrar e refletir o caráter de Deus, primeiro na sua justiça, que todo erro, que todo pecado deve ser cometido, que as pessoas, a vida humana é tão sagrado, é tão importante, que a gente não pode atentar contra a vida do nosso próximo e ficar ileso. Mas a lei está ali não para que a gente faça justiça com as próprias mãos, mas sim ali dentro de um código civil, moral, dentro de Israel como nação. Aquilo ali era feito pelos juízes, pelos líderes do povo, que faziam isso não como vingança, mas que faziam isso para realmente demonstrar o caráter santo de Deus sobre toda
à criação. Nós somos lembrados também por toda a Bíblia que Deus nunca promove a autovingança, que Deus nunca promove, né, a gente retribuir as pessoas na própria moeda, pagar na mesma moeda. Pelo contrário, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus é aquele que se vinga, que Deus é o justo juiz, aquele que realmente faz justiça, e por isso nós, discípulos de Jesus, não somos chamados a pagar na mesma moeda, mas somos chamados a confiar naquele que é o justo juiz, apesar da injustiça, apesar de tantas coisas que nós sofremos, ainda assim, nós somos desafiados realmente a lembrar que Deus é aquele que se vinga. Como diz o texto de Hebreus, minha é a vingança, eu retribuirei. Quando Jesus fala então sobre, né, ouvir o que foi dito, e a gente tem falado isso várias vezes, Jesus não está contrapondo a palavra de Deus, mas Jesus está contrapondo uma determinada interpretação, um afrouxamento, a lei ser usada, né, para os seus próprios benefícios e para aquilo que eles estavam maquinando, os líderes religiosos no tempo de Jesus. Jesus, ele desafia-nos a não fazer justiça com as próprias mãos. O texto de Levítico diz sobre amar o nosso próximo, o texto de Provérbios fala exatamente a mesma coisa, que nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos. E a nossa segurança de não pagar na mesma moeda é o juízo final, aonde todo mal será pago, aonde toda injustiça, toda maldade, toda brutalidade, tantas coisas que a gente vê no nosso mundo serão de fato vindicados. Essa é uma visão de Apocalipse, quando diz que os santos clamam diante do trono de Deus pelo sangue deles que foi derramado. Quando a gente lembra do juízo final, nós somos lembrados que Deus é aquele que há de vir julgar os vivos e os mortos, e nós não devemos então nos vingar ou fazer justiça com as nossas próprias mãos ou revidar, mas pelo contrário, nós somos desafiados a pagar com uma outra moeda, a mesma que Deus pagou sobre as nossas vidas. Em vez de pagar na mesma moeda pela nossa desobediência, em vez de pagar na mesma moeda pelo nosso pecado, Deus ele tomou o nosso lugar e ofereceu, em vez da sua ira, o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Uma segunda coisa, irmãos, que nós notamos a partir desse texto é não vencer o mal com o mal. Jesus diz: eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Quando Jesus fala sobre eu, porém, lhes digo, a gente já tem falado isso várias vezes, né? Ele está mostrando realmente a profundidade do sentido da lei. E aqui Jesus realmente está falando sobre não resistir à pessoa. Ele está falando sobre resistir ao mal. Jesus está falando aqui que nós devemos não revidar aqueles que nos fazem mal, que nós não devemos pagar, né, o mal que nos fizeram na mesma maldade que aquelas pessoas nos fizeram. Jesus fala para a gente não se opor ao perverso, para a gente não, de fato, né, fazer justiça com as próprias mãos, mas ao mesmo tempo, Jesus está falando sobre resistir o mal. Enquanto eu estava estudando, preparando nessa reflexão dessa noite, né, algumas pessoas chegam ao absurdo, por exemplo, não vamos, né, resistir ao piolho das nossas cabeças, né? Não podemos resistir a nenhum tipo de mal, ou quando a gente vê alguém sendo violentado, a gente não vai defender essa pessoa. Não é nesse sentido que Jesus está falando. Jesus não está chamando a gente para uma insensatez. Jesus não está chamando para a gente para um pacifismo extremo que tolera aquilo que é injusto, aquilo que é mal, aquilo que vai contra a palavra de Deus. Por exemplo, a própria igreja primitiva, a gente pode pensar, quando eles mandaram os governantes, olha, não queremos mais que vocês falem de Jesus, eles resistiram ao governo. Por quê? Porque o governo, embora tivesse autoridade, eles estavam indo contra aquilo que era mais importante, a vontade de Deus. Há uma, né, na história que eu pensei para trazer para vocês é a conhecida Operação Valquíria, né, onde envolve exatamente, né, o Dietrich Bonhoeffer e mais um grupo, né, de pessoas, aonde eles planejaram, né, matar o Hitler.
Esse plano, infelizmente, né, não deu certo, ele acabou escapando. Aqueles que participaram de toda essa operação, como, né, na espionagem, né, na execução, né, desse plano de tirar a vida, né, do Hitler, acabou realmente, né, dando errado e todos acabaram sendo presos e mortos. Né, não deu certo essa operação Valquíria. Mas essa operação retrata aquilo que as nossas confissões de fé já falam, que existem situações que é justo a gente se opor ao mal. Né? Quando a gente vê, por exemplo, como aconteceu na Alemanha, como pastores e padres se levantaram e foram contra, né, a igreja se submeter ao nazismo alemão. Então, nesse sentido, Jesus não está falando para a gente fazer vista grossa com aquilo que é mal, mas Jesus está realmente falando aqui da gente não fazer justiça com as próprias mãos no âmbito pessoal. Né? Quando eu sou confrontado, quando eu levo alguma coisa, eu devo responder de outra forma. Mas quando a gente vê alguém, né, sendo injustiçado, alguém sofrendo por algum mal, a igreja, como profeta, a igreja tem a missão de realmente testemunhar contra o mal da mesma forma que Jesus fez. Tapa na face, né? O que Jesus quer dizer? Se alguém vir e lhe dar um tapa na face direita, oferece também a outra. O que Jesus está falando com isso é não revidar o mal pessoal que é nos feito. E Jesus também fala sobre ser processado e no tribunal levar a sua roupa, deixe que leve também a capa. A capa era a coisa, a peça mais, né, íntima ali que a pessoa tinha, era tudo que a pessoa tinha. O que Jesus está dizendo? Confie em Deus. Diante da injustiça, diante de tantas coisas, né? O Eugene Peterson, na versão da mensagem, fala: olha, embrulhe e dê de presente para essa pessoa, confiando que Deus é aquele que realmente vencerá todo o mal. Nós devemos, de forma pessoal, resistir às pessoas que nos fazem mal, mas nós devemos, como igreja e como discípulos de Jesus, resistir ao mal presente no mundo por meio do nosso testemunho, por meio do nosso serviço, por meio da pregação de que Jesus Cristo é o Rei e que todo mal será destruído no seu reino vindouro. E uma terceira coisa, irmãos e irmãs, que nós vemos a partir desse texto é: vença o mal com o bem. Se alguém o forçar a caminhar uma milha, caminhe duas. Se dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de vocês. Caminhar e emprestar. Duas coisas positivas, aonde Jesus está nos chamando a vencer o mal com o bem, a responder os outros com misericórdia, a sermos lembrados de que aqueles que vão herdar a terra são os mansos, são os gentis, são aqueles que de fato se submetem a Deus e mesmo diante de situações tão adversas, nós respondemos ao outro com misericórdia. Nós não fazemos, irmãos e irmãs, justiça com as próprias mãos, nós não nos vingamos daqueles que nos fazem mal, nós deixamos isso nas mãos daquele, o justo juiz, aquele que conhece os corações, aquele que sabe exatamente tudo o que se passa, para que assim também eu e você, como própria bem-aventurança diz, os misericordiosos alcançarão misericórdia. É isso que eu e você recebemos de Deus. Se nós fôssemos considerar, foi isso que Deus fez. Ele não caminhou apenas uma milha, ele caminhou todo o mundo, todo o espaço e tempo para que eu e você fôssemos alcançados. Deus não apenas nos emprestou a salvação, ele nos deu a salvação em seu Filho, Cristo Jesus. E eu coloquei aí para vocês alguns exemplos na história bíblica de irmãos nossos, pais na fé nosso, que realmente venceram o mal com o bem. O primeiro, irmãos, é Abraão, que se apressa em libertar Jó. Você precisa lembrar que estava dando um problema ali entre os servos de Abraão e de Ló, e Abraão falou: escolhe para onde tu quer ir. Se tu escolher para cá, eu vou para lá. Se tu escolher para lá, eu vou para cá. E Ló olha e escolhe a parte mais bela por causa do seu egoísmo. Mas lá está Abraão vencendo o mal, intercedendo por Ló. Um segundo exemplo é o próprio José. José que de forma generosa, misericordiosa e bondosa perdoa os seus irmãos. Pense em tudo o que José pensou, tudo o que José passou, mas José ele tinha uma convicção: o mal que os seus irmãos intentaram contra ele, Deus transformou em bem.
Deus transformou a maquinação do pecado, do orgulho, da maldade dos seus irmãos em uma parte da grande história da redenção, aonde por meio de José, o povo de Deus foi salvo e poupado da fome que sobreveio toda a terra. Um terceiro exemplo, e por duas vezes, Davi, em Samuel 24 e 26, no primeiro livro, Davi ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. E lembre-se, Saul estava perseguindo ele. Saul queria tirar a vida dele. Saul tentou algumas vezes tirar a vida de Davi, mas o que Davi faz? Davi ele poupa a vida do rei, porque era um rei, porque tinha sido colocado por Deus, porque ele, apesar do seu pecado, da sua desobediência, era Deus quem faria justiça. E a gente sabe o fim trágico da vida de Saul. E por fim, irmãos, acima de tudo e de todos, Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que perdoou aqueles que estavam lhe fazendo mal antes mesmo deles pedirem perdão. Eu quero que você abra comigo em 1 Pedro, capítulo 2, quando nós olhamos para Jesus, Jesus, ele totalmente santo e perfeito, não respondeu o mal com o mal, mas pelo contrário, ele entregou a sua vida para que eu e você tivéssemos o perdão e a remissão dos nossos pecados. Vamos ler a partir do 21, diz assim: Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Entregar tudo nas mãos daquele que tudo entregou, para que hoje eu e você tivéssemos comunhão, vida e participássemos dos sofrimentos de Cristo por meio de uma vida entregue ao Senhor, que julga com justiça. Queridos, eu termino com essa citação do pastor John Stott no livro Contra a Cultura, onde ele diz o seguinte: As escrituras do Velho Testamento disseram sobre ele: Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. E na ocasião do acontecimento, primeiro a polícia judia cuspiu nele, vendou-lhe os olhos e bateu-lhe no rosto, e então os soldados romanos fizeram o mesmo. Coroaram-no com espinhos, vestiram-no com um manto imperial, colocaram em sua mão um cetro de cana, zombaram dele. Salve, rei dos judeus! Ajoelharam-se diante dele, em reverência zombateira, cuspiram-lhe no rosto e bateram-lhe com as mãos. E Jesus, com a infinita dignidade do autocontrole e do amor, permaneceu calado. Demonstrou sua total recusa em vingar-se, permitindo que continuassem naquela zombaria cruel por quanto tempo quisessem. Quando nós olhamos para Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, é isso que nós vemos. O Deus totalmente santo, que se deixa morrer, não se vinga, não revida, pelo contrário, entrega sua vida pelos seus inimigos. Que o amor, o perdão, a misericórdia que eu e você recebemos do Senhor nos leve realmente a viver a nossa vida, não revidando, mas realmente servindo, amando aqueles que nos fazem mal. Amém? Faça junto comigo essa oração que diz assim: vamos todos a uma só voz. Vela, ó Senhor amado,
pelos que trabalham ou vigiam ou choram essa noite. Ordena que os teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Faça também, junto comigo, essa oração. Deus Todo-Poderoso, fonte de toda a sabedoria, tu que conheces as nossas necessidades e a nossa falta de entendimento, para te dirigir nossas súplicas, tem misericórdia da nossa fragilidade e dá-nos tudo o que por nossa indignidade e cegueira não sabemos, nem nos atrevemos a te pedir, pelos merecimentos de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Feche seus olhos. Santo Deus, teu amor é ao mesmo tempo feroz e terno. Alimenta-nos e poda-nos através de tua palavra e Espírito, para que possamos crescer em verdade, em paz e em alegria, produzindo frutos nesse mundo que tu amas profundamente. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que eu e você possamos viver a cada dia debaixo da misericórdia, da graça e do amor do nosso Deus. Fique na paz, que o Senhor abençoe a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, essa sexta nós temos LP, domingo às 10 horas, a nossa Academia Bíblica Online, e à noite, às 19 horas, o nosso culto ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, e que possamos, em comunhão com a cruz de Cristo, demonstrar, por meio do sofrimento que muitas vezes precisamos suportar, aquilo que Cristo suportou de forma infinita por cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.